Sempre vivi na sombra do silêncio do meu pai. Achava que era só o jeito dele, ser frio, distante. Até que, numa noite qualquer, parei atrás da porta do escritório e ouvi a conversa que destruiu minha vida. Ele disse, com uma clareza que doía, que preferia ter outro filho no meu lugar. Mas o pior não foi ouvir isso. Foi descobrir quem era esse outro filho, e o segredo podre que minha família carregava há anos. O que você faz quando a base do seu mundo, o simples fato de ser filho de alguém, vira um equívoco? Quando o homem que deveria ser seu porto seguro admite, em voz baixa e cheia de mágoa, que você foi o erro que ele sempre carregou? Eu não gritei, não entrei na sala. Só fiquei parado no corredor escuro, sentindo cada palavra como uma facada no peito, enquanto uma frieza que nunca tinha sentido antes tomava conta do meu corpo. Naquela noite, o garoto que tentava agradar um pai morto-vivo morreu. E algo muito mais sombrio nasceu no lugar. A minha vida em Providence, Rhode Island, sempre teve um filtro cinza. Não era pobreza, nem abandono. Meu pai, Robert Miller, era um arquiteto de sucesso. A casa era uma daquelas modernas, de vidro e aço, com vista para a Bahia. Minha mãe, Ellen, uma consultora de arte que passava mais tempo em avião do que em casa. Eu, Liam, o filho único, o enigma, o garoto que tinha tudo no papel e uma solidão do tamanho daquela mansão toda. Meu pai não era cruel. Era uma estátua. Um homem de hábitos impecáveis. Café às 6h15. Terno às 7h. Chegar em casa às 20h. Como foi o dia, no jantar que soava mais como um protocolo do que uma pergunta. Ele me via, mas não me enxergava. Meus troféus de natação ficavam empoeirados no escritório dele. Meu boletim, sempre com notas boas, era assinado com um bom trabalho mecânico. Eu tentava puxar assunto sobre os projetos dele, sobre basquete, sobre qualquer coisa. A resposta era um grunhido, um aceno de cabeça, os olhos nunca saindo do jornal ou da tela do laptop. Minha mãe dizia, é o jeito dele, Liam. Ele te ama, só não sabe mostrar. Eu acreditava. Ou melhor, me forçava a acreditar. Porque a alternativa, a de que aquele vácuo entre a gente era, na verdade, desprezo, era insuportável. Tudo desmoronou numa quinta-feira de outubro. Eu tinha 17 anos. Minha mãe estava em Miami para uma feira. O clima estava pesado, aquele frio úmido que entra nos ossos. Meu pai tinha um amigo de faculdade, o Richard, visitando. Eles estavam no escritório, a porta de carvalho fechada, mas não completamente encaixada. Eu descia para pegar uma água na cozinha e ouvi meu nome. Não foi por espionagem. Foi um acidente. A voz do Richard, grossa, veio primeiro, e o Liam? Como tá o garoto? Houve uma pausa. O som de gelo batendo no copo de uísque. E então a voz do meu pai, uma coisa cansada, arrastada, que eu nunca tinha ouvido antes. Liam é. Liam. E isso é bom ou ruim? O Richard insistiu, meio bêbado. Outra pausa. Meu coração parou. Eu me encostei na parede fria do corredor, sem respirar. Às vezes, Rick, às vezes eu olho para ele e penso no que poderia ter sido. A voz do meu pai baixou ainda mais, mas cada palavra ecoou na minha cabeça como um grito. Você vê o seu Michael, jogando futebol americano, líder de torcida, a vida inteira pela frente, um filho de verdade. E eu fico com este estranho quieto no meu quarto. Não é raiva, é uma decepção profunda. Como se tivessem me dado o pacote errado na maternidade. Eu senti um vazio no estômago. As mãos formigando. Richard deu uma risada baixa, desconfortável. Ah, para, Bob. Todo adolescente é estranho. Não é isso. A voz do meu pai ficou cortante, amarga. É desde sempre. Nunca houve conexão. Nunca. Eu vejo Michael e penso, era isso que eu queria. Um filho como o seu. Às vezes, acho que minha vida, essa vida toda, teria sido melhor, mais leve, se simplesmente não estivesse aqui. Se fosse outro no lugar.
O mundo desfocou. Se fosse outro no lugar. As palavras queimaram. Não era um surto de raiva. Era uma confissão lenta, envenenada, feita na segurança da embriaguez e da amizade. Meu pai não só não me amava. Ele lamentava minha existência. Ele trocaria minha vida pela do Michael, o filho perfeito do seu amigo, num piscar de olhos. Eu não me lembro de voltar para o meu quarto. Só me vi deitado na cama, olhando para o teto, sem chorar. O choque era grande demais para lágrimas. Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo num poço sem fundo. A frieza que eu sempre senti dele não era jeito. Era nojo. Era arrependimento. Os dias seguintes foram um pesadelo automatizado. Eu ia para a escola, voltava, comia, estudava. Mas por dentro, era só gelo e um planejamento silencioso. Eu não ia confrontá-lo. Para quê? Ouvir ele negar, ou pior, confirmar com aquela frieza de sempre? Não. Se eu era um erro, um pacote errado, eu ia me tornar a coisa mais imperceptível e inútil que ele poderia imaginar. Pararia de tentar. Sumiria dali na primeira chance. Mas o universo, parece, tinha uma reviravolta ainda mais cruel guardada. 2 semanas depois do incidente, minha avó paterna, a única pessoa que sempre foi genuinamente afetuosa comigo, sofreu uma queda. Meu pai teve que viajar às pressas para o estado de Nova York para cuidar dos trâmites hospitalares. Antes de sair, na correria, ele me entregou um envelope. Liam, preciso que você vá no meu escritório, no arquivo de metal atrás da mesa, e pegue a pasta azul com o símbolo do hospital. Dentro tem os seguros da vovó. Digitaliza tudo e me manda por e-mail. A senha do computador é a de sempre. A senha de sempre era o aniversário do Michael, o filho do Richard. Um detalhe que eu sempre ignorei, achando que era alguma data aleatória. Agora, aquilo era um novo soco no estômago. Com a casa vazia, entrei no escritório dele. Aquele lugar sempre me pareceu hostil. Cheiro de couro e madeira à cara. Peguei a pasta, liguei o computador desktop potente. Digitei a senha, o aniversário do garoto que ele queria no meu lugar. O desktop apareceu. Eu digitalizei os documentos, o coração pesado. Estava terminando quando um pop-up do cliente de e-mail apareceu no canto inferior. Era um lembrete. Consulta, Dr. Evans, 10 horas da manhã. O assunto, continuidade do tratamento. Curiosidade mórbida venceu. Eu nunca fui de invadir a privacidade dele, mas, depois do que ouvi, que ética importava? Cliquei. O e-mail era uma confirmação de consulta para minha mãe, Ellen Miller, num médico chamado Dr. Evans. O campo de especialidade não estava visível no pop-up. Algo apertou dentro de mim. Minha mãe não era doente. Nunca falou em tratamento. Abri o programa de e-mail. A caixa de entrada dele estava lotada de trabalho. Pesquisei por Dr. Evans. Apareceram vários e-mails, com intervalo de anos. O mais antigo, de quase 18 anos atrás. Com as mãos trêmulas, cliquei. Era uma troca entre meu pai e o tal médico. A linguagem era formal, cheia de termos médicos. Mas algumas frases saltaram aos olhos. Satisfeito com os resultados da fertilização in vitro, mesmo com a doadora selecionada não sendo a primeira opção. Compreendemos sua frustração com o banco de material genético naquele período, mas asseguramos que a doadora anônima cumpria todos os critérios de saúde e inteligência. O importante, Sr. Miller, é que a Sra. Miller está grávida. O foco agora é a saúde dela e do bebê. Fertilização in vitro? Doadora? Material genético. Um zumbido começou na minha cabeça. Eu sempre soube que meus pais tentaram ter filhos por um tempo, mas nunca soube dos detalhes. Isso era normal? Por que a frustração? Encontrei outro e-mail, alguns meses depois. Meu pai, escrevendo para o médico. Dr. Evans, após muita reflexão, eu e Ellen decidimos não buscar qualquer informação sobre a doadora.
Como conversamos, o episódio com a doadora #127 e a contaminação do lote nos causou um trauma significativo. Queremos seguir em frente com nosso filho, sem esse fantasma sobre nós. Por favor, confirme que todos os registros que poderiam ligar o procedimento à identidade da doadora foram destruídos, conforme exigimos e pagamos para ser feito. Doadora #127. Contaminação do lato. Fantasma. Minha respiração ficou ofegante. Eu não era médico, mas lia o suficiente para juntar as peças. Havia um problema. Algo errado com a doadora, com o material genético usado para me conceber. Eles não queriam saber. Pagaram para enterrar a verdade. Mas por quê? Uma doença hereditária? Algo pior? A frieza do meu pai, a falta de conexão, não era só personalidade. Era ciência? Ele me via e via o erro? Via a contaminação? Eu precisava de mais. Acessei a conta bancária online dele, a senha era, de novo, o aniversário do Michael, Deus me perdoe. Fui para os extratos antigos, digitalizados. Procurei por pagamentos grandes, incomuns, de cerca de 18 anos atrás. E encontrei uma transação de $85.000 para algo chamado genética avançada e serviços reprodutivos. Um mês depois, outra transação, de $50.000, para a mesma empresa, com a descrição, taxa de confidencialidade e destruição de registros, processo #127. Eles não só pagaram pelo procedimento. Pagaram muito mais para pagar quem eu vim. Eu me sentei no cadeirão de couro do meu pai, a sala girando. Eu não era só um filho indesejado. Eu era um produto defeituoso. Um segredo caro e vergonhoso que eles tentaram enterrar. A contaminação. O fantasma. Tudo fazia um sentido horrível e perfeito. A raiva então chegou. Não uma raiva quente, mas uma coisa gelada, calculista. Ele preferia o filho do Richard. Tudo bem. Mas e se a vida perfeita do Michael também fosse uma farsa? E se a contaminação que eu carregava fosse algo que pudesse manchar a imagem perfeita que meu pai tanto admirava? Eu fechei todos os programas, apaguei o histórico. Peguei a pasta física e saí do escritório. As peças estavam todas na minha mesa agora. O ódio do meu pai. O segredo da minha concepção. A admiração dele por um filho que não era seu. E uma ideia começou a se formar na minha mente, uma ideia perigosa e sombria. Se eu era um erro, um fantasma, talvez fosse hora de esse fantasma assombrar de verdade. E eu sabia exatamente por onde começar, descobrindo quem era tal doadora #127. A raiva gelada que tomou conta de mim depois daquela descoberta foi o combustível que me manteve funcionando. Eu não era mais Liam Miller, o filho decepcionante. Eu era um investigador, um caçador de fantasmas. E o fantasma que eu precisava encontrar era o da mulher que me forneceu metade do meu DNA, a tal doadora #127. Os próximos meses foram de uma dupla vida exaustiva. Na superfície, eu era ainda mais quieto, mais distante. Respondia com monossílabos ao meu pai, que parecia notar a mudança mas atribuía a fase difícil da adolescência. Na verdade, cada olhar vazio meu era um cálculo. Cada silêncio, uma armadilha. Eu estava me despedindo daquele lugar, daquela família, e eles nem sabiam. Por baixo dos panos, mergulhei em um mundo sombrio de fóruns na internet sobre filhos de doadores, grupos de apoio, que eu só espreitava, e até contratei um hacker ético de um fórum duvidoso, usando o dinheiro que eu tinha juntado de anos de mesada e alguns trabalhos freelancers de design gráfico. Não foi barato. Paguei ao cara, que usava o pseudônimo Oráculo, $2.000 em criptomoeda. O que ele me trouxe, 2 semanas depois, não era um nome completo, mas um rastro. Genética avançada e serviços reprodutivos fechou as portas em 2010, após uma série de processos judiciais por negligência e violação de protocolos. O escândalo foi abafado com acordos financeiros, mas alguns documentos vazaram. O Oráculo me enviou um arquivo PDF de uma lista parcial de doadoras do período. Lá,
com um número de código riscado mas ainda visível, estava #127. Características: cabelo castanho, olhos verdes, 1,70 metros. Graduado em Bioquímica. Motivo da desqualificação: reclassificação de urgência, contaminação cruzada de amostra. Risco potencial indeterminado. Risco potencial indeterminado. A frase me deu calafrios. Soava como algo saído de um filme de terror científico. Mas não havia nome. Só uma pista: ela era do estado de Oregon, e o processo de doação foi feito através de uma clínica associada em Portland. Foi o suficiente. Eu tinha 18 anos agora. A faculdade que meu pai gentilmente escolheu para mim, Business na Brown University, aqui mesmo em Providence, era só um plano B na minha cabeça. Meu plano A era uma viagem de ônibus interestadual para o outro lado do país. Consegui uma bolsa parcial de estudos, mas o adiantamento que recebi, somado ao que ainda tinha, virou minha grana de fuga. Não contei nada para ninguém. Num domingo abafado de agosto, depois de um jantar especialmente silencioso, eu subi no meu quarto, peguei a mochila que já estava pronta há semanas, roupas, laptop, documentos, um pouco da joia que minha avó me deu para vender em caso de emergência, e deixei um bilhete na cozinha: preciso me encontrar. Não me procurem. Liam. A sensação de estar no Greyhound, vendo a paisagem de Nova Inglaterra desaparecer, foi de um alívio aterrorizante. Eu estava livre daquela casa-prisão, daquele olhar de decepção do meu pai. Mas também estava sozinho no mundo, atrás de um fantasma que poderia destruir o pouco que eu sabia sobre mim mesmo. Portland me recebeu com chuva fina e um céu de chumbo. Usando a última leva do meu dinheiro, me instalei num hostel barato e comecei a busca. A clínica associada ainda existia, com um outro nome. Fingi ser um estudante de medicina fazendo uma pesquisa sobre protocolos antigos de doação. A recepcionista, uma senhora simpática, não pôde me dar informações, mas comentou casualmente: nossa, isso me lembra, tivemos uma doadora, muitos anos atrás, que causou um rebuliço. Uma moça muito inteligente, bioquímica. Ela até processou a clínica depois, por violação de privacidade. Acho que ela morava perto da universidade, na época. Foi outra migalha. Bioquímica. Universidade. Fui para a biblioteca pública e mergulhei em arquivos digitais de jornais locais de 20 anos atrás. Procurei por processos judiciais, por bioquímica, por doadora. E então, depois de dias de busca, encontrei uma nota pequena, na seção jurídica do The Oregonian, processo movido por J.P. contra a Clínica de Fertilidade arquivado após acordo confidencial. A data batia. O nome estava abreviado, mas havia uma dica: a advogada de J.P. era especializada em casos de erros médicos e bioética. Rastrear a advogada foi mais fácil. Ela ainda estava ativa. Liguei para o escritório, fingindo ser um neto distante tentando localizar a tal J.P. para uma questão de herança familiar. A assistente, desprevenida, disse: a senhora Peterson? Ela mudou-se anos atrás. Acho que voltou para sua cidade natal, na Califórnia. Petaluma, talvez. Peterson. J.P. Julia Peterson? Jennifer Peterson? Não importava. Eu tinha um sobrenome. O resto foi trabalho de detetive de redes sociais. LinkedIn, Facebook velhos, registros públicos online da Califórnia. O nome Julia Peterson era comum, mas combinando com a bioquímica, Petaluma e a faixa etária aproximada, ela teria cerca de 45 anos agora. O campo se estreitou. Encontrei uma Julia Peterson que era pesquisadora sênior em um laboratório de biotecnologia em São Francisco. A foto do perfil era pequena, profissional, mas os olhos verdes eram um choque. Eram meus olhos. O endereço do laboratório era público. Eu não tinha mais dinheiro para uma viagem legal. Então, fiz o que qualquer louco desesperado faria: peguei carona. Foram dias tensos, em caminhonetes de fazendeiros e com um caminhoneiro que falou sem parar sobre Elvis Presley. Quando vi a ponte Golden Gate através da névoa, meu coração batia como um tambor. O fantasma estava prestes a ganhar rosto.
Cheguei em frente ao prédio moderno de vidro no Soma, bairro de São Francisco. Vesti a minha melhor roupa, tentando parecer presenteável, mas me sentia um mendigo, um intruso. Fiquei parado do lado de fora por 1 hora, suando frio. O que eu ia dizer? Oi, acho que você é minha mãe biológica e eu sou o produto de uma contaminação de laboratório que arruinou a vida do meu pai? No fim, a necessidade de respostas foi maior que o medo. Entrei, falei meu nome falso para a recepcionista e disse que tinha uma reunião com a doutora Peterson sobre uma questão urgente de bioética herdada. Parecia plausível o suficiente para ela me deixar sentar na sala de espera. Quando ela apareceu, saindo de uma porta de vidro, o mundo parou. Ela era mais velha, com marcas de expressão e cabelos castanhos com alguns fios de prata, mas era inegável. A forma do rosto, a linha da mandíbula, os olhos, era como olhar para uma versão feminina e envelhecida de mim mesmo. Eu me levantei, as pernas bambas. Doutora Peterson, minha voz saiu rouca. Sim? E você é? A recepcionista disse algo sobre. Meu nome é Lian, eu disse, cortando-a a Lia Miller. Acho que você me conhece pelo código #127. O sangue drenou do rosto dela. Ela ficou pálida, os olhos verdes, nossos olhos, arregalados de puro terror. Não era a reação de alguém sendo procurado por um filho perdido. Era o pavor de ver um fantasma ressuscitado. Não, ela sussurrou, recuando um passo. Não pode ser. Eles garantiram. Garantiram que todos os registros seriam destruídos, eu completei, minha voz agora firme, carregada de toda a amargura que carreguei por meses. Pois é. Algo deu errado. Ou certo, dependendo do ponto de vista. Preciso falar com você. Agora. Sem alternativa, ela me levou para uma sala de reuniões vazia, fechando a porta. As mãos dela tremiam levemente. Como você me encontrou? Foi a primeira pergunta, profissional, defensiva. Não importa. Importa o que aconteceu. Eu sou a contaminação cruzada, não sou? O risco potencial indeterminado. O que isso significa? O que há de errado comigo? Julia Peterson encarou as próprias mãos por um longo momento. Quando olhou para mim, havia lágrimas nos seus olhos, mas também uma resignação profunda. Não há nada de errado com você, Lian, ela disse, e a voz dela era suave, mas cheia de um cansaço antigo. Havia algo de errado com o processo. Ela então contou uma história que era pior, e ao mesmo tempo mais banal, do que todas as minhas teorias de horror. Ela era uma estudante de doutorado em bioquímica, precisando de dinheiro, quando se inscreveu como doadora. Seu material genético era considerado de alta qualidade. O que aconteceu foi um erro grotesco de rotulagem no laboratório da genética avançada. A amostra dela foi, por um período curto, armazenada ao lado de amostras de um lote de pesquisa, material genético que estava sendo estudado para a correção de uma anomalia cromossômica rara e específica, ligada a uma síndrome que causava problemas cardíacos congênitos graves. Houve uma possível, mas nunca confirmada, contaminação cruzada. Não era uma doença contagiosa, nem uma mutação monstro, ela explicou, esgotada. Era o risco, mesmo que minúsculo, de que o embrião pudesse herdar essa predisposição. Um risco estatístico. Quando descobriram o erro, rebaixaram meu perfil para urgência e venderam a um custo muito menor, sem divulgar o incidente completo. Seu pai, ele pagou por um pacote premium. Quando descobriu, anos depois, através de um vazamento interno, ficou obcecado. Ele processou a clínica, e parte do acordo foi o silêncio total e a destruição dos registros. Ele achou que estava comprando a perfeição, e sentiu que foi enganado, que recebeu um produto com um defeito em potencial. Eu respirei fundo. Não era um monstro. Era um risco estatístico. Um defeito em potencial. Era por isso. Meu pai, o homem do controle, do planejamento perfeito, não conseguia olhar para mim sem ver uma imperfeição que ele tinha pago para não ter. Eu era uma mancha no projeto impecável da vida dele. E você? Perguntei, minha voz mais suave. Por que você nunca tentou?
Porque foi traumático, ela explodiu, baixo. Fui tratada como um objeto, meu erro de juventude virou um processo judicial horrível. Eu quis esquecer. E o acordo de confidencialidade, eu precisei do dinheiro. Liam, eu sinto muito. Por tudo. Mas você não deveria estar aqui. Você vai contar para ele que me encontrou. Olhei para ela, para os meus olhos refletidos no rosto dela. Vi medo, arrependimento, uma pequena centelha de curiosidade, mas não amor maternal. Ela era outro estranho. Outro adulto que me via como um problema a ser gerenciado. Naquela hora, toda a raiva, todo o plano de vingança, esvaiu-se. Foi substituído por uma tristeza imensa e cansada. Meu pai me odiava por um risco que eu nunca escolhi correr. Minha mãe biológica me temia por eu ser o símbolo do pior período da vida dela. Eu não tinha lugar em nenhum dos mundos. Não, eu disse, levantando-me. Não vou contar para ele. E não vou te perturbar de novo. Só precisava saber. Liam, espera, ela começou, mas eu já estava na porta. Tome cuidado, eu disse, sem me virar. Os fantasmas, às vezes, são melhores deixados no passado. Saí do prédio e caminhei pelas ruas de São Francisco. A névoa estava baixando, engolindo os arranha-céus. Eu não tinha respostas, só tinha verdade, e ela era mais triste e comum do que eu imaginava. Eu era filho do azar, do erro administrativo, da obsessão por perfeição de um homem e do desejo de esquecer de uma mulher. Não voltei para a Providência. Mandei um e-mail frio e formal para meu pai, dizendo que estava vivo, que não queria contato, e que ele estava livre do defeito que eu representava. Usei parte do dinheiro da joia da minha avó para começar uma vida nova, longe dali, trabalhando e estudando por conta própria. Anos depois, soube que ele e minha mãe se divorciaram. Soube também, por um amigo em comum, que ele tentou se aproximar do Michael, o filho do Richard, depois que o rapaz entrou para uma liga de futebol americano universitária. Michael, claro, tinha sua própria vida e família, e deu uma bela e educada ignorada no meu pai. A ironia final? Aos 25 anos, fiz um check-up genético completo. Paguei do meu próprio bolso. O resultado, risco zero para tal síndrome cardíaca. Nunca houve contaminação. Era tudo um fantasma, um medo plantado por um erro de laboratório que cresceu e tomou conta do coração do meu pai, até não sobrar mais espaço para mim.